Sou formada em gastronomia, uma área totalmente... Essa aí é nova pra mim. Lembrava de. Eu e a Lohane, a gente conversa tanto, porque é tanta coisa que às vezes não dá nem pra lembrar. Não Horas lembrava e que você horas. tinha feito gastronomia. Gastronomia. E aí eu formei com... Terminei o ensino médio e já fui para gastronomia. Porque eu tinha um sonho em ter um restaurante. Eu gosto muito da área de comida. E aí eu formei em gastronomia e desde então comecei a trabalhar em restaurante. Só que é um trabalho muito puxado e você é mal remunerado. Ou você tem um espaço, tem um restaurante, que aquilo te dá uma renda. Agora, você ser funcionário dessa profissão é muito mal remunerado. E a gente é muito cansativo. Eu trabalhava sábado, domingo, feriado, eu trabalhava Natal. Então, assim. Não tem vida, né? Não tem vida, Já tava literalmente. cansada. Cansada. E aí chegava o dia do salário, você se frustrava mais ainda, porque era um salário pouco. Só pra sobreviver. Só pra Imagina ver a sua sobreviver. família viajando, seus amigos e você tendo que trabalhar final Tendo de que semana. trabalhar. Eu entendo isso, que eu já Mas- trabalhei final de semana e era muito complicado. Era pelo um sonho, né? Que eu tinha esse sonho. Só que a realidade é totalmente diferente, né? A gente viver no Brasil e você pagar suas contas e querer ter qualidade de vida, eu acho que a gente tem que recalcular a rota. E não é errado recalcular a rota. Eu tinha muito esse preconceito. Pô, mas eu formei, eu queria muito isso. Tô Mas desistindo de um tô sonho, né? desistindo. E na verdade eu vi que aquilo não era o meu sonho, que hoje meu sonho é outro, e os planos mudaram, e eu recalculei a rota e deu tudo certo. Então, esse medo que eu acho que todo mundo tem, vocês também, De mudar, né? de mudar, de começar algo novo. E eu te falo que hoje eu vivo de verdade. Hoje eu tenho força de vontade, brilho nos olhos, porque antes eu não me via daqui 5 a 10 anos para chegar nesse sonho. Hoje eu vejo que eu todos os dias eu caminho para chegar no que eu desejo, o que eu almejo. E você foi muito corajosa também, né? Sim. Porque você, eu comecei gastronomia, vou desistir disso, vou para uma outra área totalmente. O que agora eu busco? É muito corajoso isso, muito corajoso mesmo. Não, eu estava totalmente perdida e eu creio que muitos jovens hoje em dia a gente se encontra nesse modelo de estar perdido, porque é muita oportunidade. Se você for parar para pensar, você abre um Instagram, um TikTok, é milhares de coisas. Aí é milhares de oportunidades, de visões diferentes. Então eu parava e eu falava, gente, onde eu vou chegar? O que eu vou ser daqui 10 anos? Hoje eu sei o que eu vou ser. Por quê? Eu tenho certeza e eu tenho certeza que eu vou conseguir, porque eu trabalho para isso. Mas enfim, é muito assunto. Não, principalmente pós-pandemia, né? A galera ficou meio da cabeça perdida, não sabia o que fazer, mas é importante. Ela quebrou duas objeções aqui, ó. Idade. Formou em gastronomia, Idade também, né? Porque resolveu mudar. 28 anos é super jovem. E eu me acho super velha. Exatamente. Muita gente acha que, não dá pra ser bancário porque eu já tenho 27, porque eu já tenho 28, porque eu já tenho 30, 37. Calma. Tem sim essa possibilidade. Com certeza. E você pode recalcular a rota, Pode isso recalcular é a rota. corajoso e é possível. A gente muda o tempo todo e é inteligente você também mudar as perspectivas que você tem da sua vida, porque toda hora acontece alguma coisa nova. Sim. Então você tem que se adaptar e recalcular. Somos totalmente adaptáveis. Como eu disse, foi muito corajoso a sua parte, com 28 anos, você mudar o seu planejamento que você tinha feito. E outra questão é a faculdade. Ela podia muito bem ter pensado que, nunca vão me contratar porque eu fiz gastronomia. Qual é a ligação que a gastronomia tem com o mercado financeiro? Nenhuma. Mas não. Apesar disso, que é um medo que muitas pessoas têm, então eu já tô falando aqui para todos vocês, independente da sua idade, esquece isso. Não existe mais essa limitação. E também independente do seu nível superior. Lohane que é uma prova viva disso. Então você já elimina esse seu medo que você tem de não tem mais idade, ou a faculdade, meu nível superior terá preconceito, não vão querer saber de mim, nem vão me ouvir no processo seletivo. Esquece isso, porque a Lohane veio aqui para poder contar isso para vocês em primeira mão, hein, gente? Aí fica a lição, né? Recalcular a rota dá tempo. Imagina se ela, até 40 anos, até 50, tentando gastronomia, porque eu me formei, eu tenho que fazer isso. E é só prorrogar a frustração, né? Ela viu Sim, que não verdade. queria, mudou e tudo certo. Ninguém vai morrer por isso. E eu só mudei depois que eu vi os seus vídeos. Aí eu te achei. Porque eu achava que eu teria que fazer uma faculdade de administração, de economia, de gestão. E eu cheguei a me matricular. Só que eu falei, gente, eu não tenho dinheiro para pagar uma faculdade. Até eu começar esse ciclo de novo. Enfim. E aí eu vi os seus vídeos e eu falei, então, se ela tá falando que dá, vou tentar. Já emenda a doida aí tá pergunta. falando que dá? Vamos ver se vai dar mesmo. Vamos ver se- Já emendar a pergunta. Como é que você Verdade. conheceu a gente nesse meio do caminho? Então, o que acontece? Eu vim de uma família muito humilde, mas eu tive uma figura muito importante pra mim, que é a do meu pai, que meu pai sempre gostou de trabalhar.
E eu sempre gostei de trabalhar. As pessoas me veem na rua e falam: e seu pai ainda tá trabalhando igual um doido? Porque o meu pai gosta de trabalhar, ele sente prazer em trabalhar. E eu peguei isso dele, graças a Deus, que eu falo que a gente não pode ter preguiça. Uma coisa que a gente não pode ter preguiça é de trabalhar. Tem que ter preguiça de ficar em casa, ficar no celular, ficar Netflix, porque a gente oportunidade tem. Pega suas coisas e vai pra rua, procura emprego, tá aí, internet. Então, eu sempre gostei de trabalhar. E eu sempre tive muito claro na minha vida que, para eu conseguir as minhas coisas, eu precisava de trabalhar. Para eu conquistar tudo que eu queria, eu tinha que trabalhar. Eu falo com a minha irmã, Raquel, você tem que ter claro isso na sua cabeça. O trabalho, ele edifica a pessoa. Então, Verdade. assim, você não tem que ter vergonha de trabalhar, seja vendendo água, qualquer coisa. Nem medo, né? Tem que se mover. E nem medo. Você tem que se mover, porque se você se mover, a gente consegue. Então, eu sempre tive essa referência de trabalho. Então, eu sempre soube que se não desse na gastronomia, em algum lugar ia dar, porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Era Eu uma tenho certeza vontade, que você tinha dentro de eu você que tenho. alguma coisa... Como é que tem essa chama, né? Uma E ela chama não dentro- apaga, tá? Não. Às vezes a gente se frustra, a gente fica triste, mas ela tá aqui, É ó. de família, né? Exatamente. Mas assim, mas eu não sinto essa chama, Letícia, essa coisa dentro do meu coração. Alimenta ela. Isso. Como é que você aumenta uma chama? Botando lenha, alimentando ela. Com os seus objetivos, com os seus conhecimentos, com a sua busca. Você tem que alimentar isso dentro de você. Se por sempre um movimento, assim como você acabou de falar. Perfeito. Isso. E aí eu sempre tive esse exemplo dentro de casa. A gente sempre foi uma família humilde. Eu lembro quando meu pai começou a construir a nossa casa, era chão assim, não tinha piso, era cimento. E aí fazia muito frio, e aí não tinha, como que chama? Reboco nas paredes, a gente ia colocar papel higiênico, assim, porque Caraca. ventava e fazia muito frio. E ele conquistando, a gente nunca teve vergonha de nada, era o que ele podia construir no momento. Hoje a gente tem, né, a casa dos meus pais, cada dia minha mãe pinta a parede de uma cor, e meu pai deixa, porque a gente já passou muita... Já passou tanto aperto que agora dá pra realizar os sonhos de mudar realmente uma Isso. parede da casa, É. fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente passou, né? Não, nunca passei fome, nunca tive essa. Mas foi ali na luta, tijolinho por tijolinho, que a gente foi construindo as coisas. Eu lembro que meu pai me chamava e falava assim: filho, olha aqui. Papai falta 6 notas para ele juntar R$1.000. Isso há 15 anos atrás. R$1.000 era muito dinheiro. Olha aqui, a gente vai conseguir juntar R$1.000. Aquele bolinho fininho. Hoje eu olho e eu falo, gente, o que é R$1.000, né? Então eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava juntar, que eu precisava economizar, que eu precisava trabalhar para eu conquistar as minhas coisas. Isso sempre foi muito claro para mim. E com honestidade e com força de vontade. Se a gente não tiver um propósito, a vida não anda. Porque eu já cheguei em fase da minha vida que eu não tinha propósito. E aí eu estagnei. A gente precisa ter um aquela frase propósito. do filme da Alice, né? Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Qualquer lugar serve. E aí, eu sempre tive, enfim. Aí, eu sempre buscando na área de gastronomia, insatisfeita, e buscando, até que veio a pandemia. A primeira área a fechar foi a área de alimentação, fechou todos os restaurantes. E aí, eu pedi pra sair antes que o restaurante que eu trabalhasse falisse. E aí, ela pelo menos conseguiu acertar. E aí, uma amiga minha foi e me chamou pra trabalhar com ela numa corretora de seguros. E aí, ela, Lô, você é muito boa, você é muito comercial. Você tá desperdiçada dentro de uma cozinha. Ela falava comigo. E você nem sabia que você tinha esse feeling comercial e as outras pessoas enxergavam isso em você. Isso. Todo mundo sempre fala, você se vende demais, você comunica bem, enfim. E aí fui trabalhar com ela nessa corretora. E aí trabalhei o período da pandemia. E aí a gente trabalhou em home office, trabalhamos no escritório. E eu deslanchei. E aí eu comecei a ver um outro mundo. Por quê? Se a gente se fecha no nosso mundo, a gente não consegue enxergar as oportunidades. E aí eu comecei a trabalhar com o seguro do Bradesco, comecei a ter contato com a agência bancária e aquilo começou a me despertar. A mesma história da Letícia, né? Tô me vendo no que você tá falando. Aí eu comecei a despertar aquela vontade e eu recebia por comissão, não recebia, enfim, um mero salário ali. E eu não ganhava R$300 por semana quando eu era corretora. Por semana não, por mês. Tem noção disso? Por mês? Por mês. Era porque, assim, era comissão. Corretor não... Não tem fixo. Não sei exatamente como é agora. Mas eu tava começando também, tinha zero experiência. Eu precisava de um emprego. Então, é isso, né? Isso ou não é? É isso, é isso. Não, eu tinha um fixo que era ajuda de custo. E o meu fixo não é nem um vale alimentação meu hoje. Gente, Então, assim, a realidade é totalmente diferente. E aí eu, trabalhando, comecei a desenvolver e aí eu fui para o Bradesco como corretora, mas também ganhava comissão. E eu vi aquelas apólices altíssimas e eu recebendo 1%, 0,5%.
E aí eu comecei a enxergar, eu falei, gente, não é errado eu querer Mas. mais, não. E antes eu tinha esse preconceito, eu falava, eu não sou digna de ter dinheiro. A gente é acostumado a se contentar com pouco. É meio que, não sei se é Isso. cultural. É uma questão assim, Uma crença não, é uma limitante. crença limitante. Não, mas tá bom. O que é isso? Você tem um prato de. Até dos nossos pais mesmo, a gente Sim. ouve isso. Você tem que agradecer. Sim, fato, temos que ser gratos pelo que a gente tem. Isso é óbvio. Mas não tem problema você querer mais, você ter uma ambição. Isso. É perfeito, a ambição é vital, mas ganância não. Ganância é totalmente diferente. É. Mas você tem uma ambição de eu quero crescer, eu quero evoluir, eu posso ganhar mais, eu quero ganhar mais. Por quê? Não é errado, né? Para onde você quer chegar? Não, para que eu possa dar o melhor para os meus filhos, mais ainda do que eu tive, para que eu possa viajar para um lugar diferente, para que eu tenha mais qualidade de vida, estabilidade financeira. Gente, que isso? Tem que ter isso dentro de você. Tem. A gente tem que querer crescer, tem que querer ter mais sucesso ainda. Isso é saudável, isso é possível. Isso que coloca a gente em movimento, Te em move. evolução. Isso. E o que os nossos pais falam, às vezes eles falam, ah, mas já tá bom, a gente conquistou. Às vezes é o melhor que ele pode nos passar, porque ele já tá vivendo uma vida melhor do que ele viveu. É. Mas a gente não pode se prender a isso, né? Então eu enxerguei que querer ter dinheiro, que querer uma vida melhor, dar uma vida melhor pra minha família não era errado. Era só a Lohane em movimento pra conquistar as coisas que ela queria, que ela quer, né, ainda.